Abra sua Bíblia em Efésios. Abra a Bíblia em Efésios capítulo 2. Nesta manhã eu quero apresentar para você este argumento. Você precisa de um pequeno grupo. Você precisa de uma koinonia, de um pequeno grupo. Estamos aí nos preparando para dar início aos encontros quinzenais com os líderes que já estão na ativa, conduzindo, guiando pequenos grupos, e aqueles que eu tenho certeza Deus ainda vai levantar entre nós, koinonias, nas casas, e eu peço a Deus que Ele levante tantos mais, muitos mais, para nós espalharmos por essa cidade esperança através do Evangelho vivido, compartilhado nos grupos de comunhão, nos pequenos grupos da igreja. O texto que eu quero ler é Efésios capítulo 2, do 12 ao 22. Efésios capítulo 2, de 12 a 22. Paulo escreve sobre a nossa união com Cristo e a paz com Deus por meio de Cristo, a paz com os irmãos por meio de Cristo, num só corpo, que é a igreja. E Paulo escreve assim, ouça com fé a palavra de Deus: não esqueçam que vocês, goianos, eram chamados de incircuncidados. Nós, gentios, nós, goianos. Embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano, naquele tempo, antes de Cristo, vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é nossa paz. Cristo uniu judeus e gentios em um só corpo, um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz, ao criar para si, desses dois grupos, judeus e gentios, uma nova humanidade, a igreja. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre judeus e gentios. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, tanto a vocês gentios, como aos que estavam perto, os judeus. E agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Amém. Há quem encha o peito com ar de piedade e declare com a mais firme convicção. Declara o seguinte: olhe, ser cristão é ter um relacionamento com Deus. É acreditar em Jesus, e só. Para essas pessoas, é como se a vida cristã se resumisse à experiência de um quarto fechado, onde
se entra sozinho, fecha-se a porta, ora-se ao Pai que está em secreto, e o Pai que vê em secreto dá a recompensa. Tem gente que pensa que é assim, mas não é assim. Jesus, de fato, declarou no Sermão do Monte o seguinte, Mateus 6, verso 6. Ao orar, entre no seu quarto e feche a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e seu Pai que vem em secreto lhe dará recompensa. Jesus disse isso, sim. No entanto, o Senhor não estava de forma alguma condenando a prática das orações públicas. Afinal de contas, o próprio Cristo, ele mesmo orou diante das multidões e de seus discípulos. Mateus 14, 19, 15, 36 e tantos outros textos mostram Jesus orando em público diante de discípulos e até de multidões. Quando Jesus diz o que disse em Mateus 6,6, orar no teu quarto em secreto, ele não estava reduzindo a vida cristã a uma experiência privada, isolada, em segredo. Jamais. Porque o mesmo Cristo que ensinou a orar em secreto, Mateus 6, verso 6, ele mesmo declarou que edificaria a sua igreja, a igreja dele, Mateus 16, 18. E veja bem, quando Jesus nos ensinou a orar, nesse mesmo capítulo, Mateus capítulo 6, depois de ter dito, entra no teu quarto secreto, ora em secreto, etc. Na sequência imediata de Mateus 6, verso 6, Jesus, ele mesmo utilizou deliberadamente pronomes possessivos, pessoais e verbos no plural. E ao fazer isso, ele estava nos conduzindo à realidade de uma vida cristã vivida em comunhão no seio da congregação dos filhos de Deus. Mateus 6, de 9 a 13. Olha como ele nos ensina a orar. Mateus 6, 9. Pai nosso. É plural. Verso 11. O pão nosso. É plural. Verso 12. Perdoa-nos as nossas dívidas. É plural. Não nos deixes cair, livra-nos do mal. Verso 13, é plural. Ora, gente, ao formular a oração no plural, Jesus nos ensinava que a fé cristã não é uma jornada individualista, meramente intimista, mas uma vida de comunhão, de pertença, e de intercessão e de cuidados mútuos. Perdoa-nos, pão nosso, livra-nos. Cuidado mútuo. A oração do Senhor é a oração da igreja e não do indivíduo apenas. A oração da igreja, do povo redimido, da família de Deus, que clama em unidade ao Pai nosso que está nos céus. Portanto, veja, a afirmação do Senhor em Mateus 6,6 não tinha como propósito restringir a sua vida cristã a uma experiência pessoal com Deus num quarto secreto. O que Cristo verdadeiramente pretendia com essa declaração, ao orar, entra no seu quarto, fecha a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. O que Jesus intencionava dizer com essa advertência era o seguinte: eu estou combatendo a hipocrisia religiosa dos fariseus. A prática da oração como espetáculo público de espiritualidade, com o objetivo de obter reconhecimento humano em vez de expressão autêntica de comunhão com Deus. Sim, meu povo, a fé cristã, ela começa no íntimo, no coração regenerado, mas não termina na solidão. Ouça o que eu vou te dizer.
Cristãos não são lobos solitários, autossuficientes e isolados. Cristãos não são lobos isolados, cristãos são ovelhas em aprisco. E em aprisco porque, como ovelhas, são frágeis, dependentes. E, portanto, vivem no aprisco da igreja, onde encontram proteção e cuidado. Meu povo, Cristo, o bom pastor, ele levantou pastores para guiar as ovelhas. E essas ovelhas no aprisco andam juntas. Elas se ajudam mutuamente, elas carregam os fardos umas das outras, elas se edificam em amor. A vida cristã, portanto, não é para ser vivida na individualidade. A vida cristã é para ser vivida na mutualidade do povo de Deus, guardados e sustentados pelo Senhor, no aprisco. O texto que lemos no início, Efésios 2, de 12 a 22. Paulo deixa isso muito claro. A salvação, ser cristão, não é apenas reconciliação e comunhão pessoal, individual com Deus. Não é só isso. A salvação é também reconciliação e comunhão com o povo de Deus. Veja, Efésios 2, 13. Em Cristo nós fomos trazidos para perto. Efésios 2, 12. Já não estamos separados da congregação da aliança como antes, sem esperança e sem Deus no mundo. Efésios 2, 19. Agora nós somos um corpo, somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Membros de uma família. E não apenas um indivíduo num quarto em secreto. Pelo seu sangue, Cristo derrubou o muro de separação. Cristo promoveu a paz. Cristo nos fez um. Cristo nos inseriu numa nova humanidade criada para a glória de Deus. Leia e releia Efésios 2, de 14 a 16, para você entender isso e ter convicção disso. E não apenas isso. Efésios 2, de 20 a 22, diz que Ele mesmo, Cristo, Ele é a pedra angular de um edifício vivo, onde cada cristão, cada um de nós é uma pedra ajustada nesse edifício, sendo edificada para ser morada do Espírito. Meu povo, isso significa que a fé verdadeira nunca é apenas pessoal, ela é congregacional, ela é eclesial, ela é comunitária. Cristo não salva indivíduos para que eles sigam sozinhos, largados no mundo, mas para que vivam como corpo, como templo, como casa espiritual. Cristo nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e nos colocou lado a lado para adorarmos juntos, crescermos juntos, intercedermos juntos e juntos cuidarmos uns dos outros. Por que será que o Senhor Jesus nos ensinou a orar pedindo o pão nosso? Não foi apenas para que tivéssemos pão, porque se o pão é nosso, ele é de todo mundo. Se o pão é meu, ele é também seu. Foi isto que Jesus quis dizer. Jesus não ensinou você e a mim a orarmos suplicando o pão meu. O pão não é só seu, ele é seu e dos outros, ele é meu e de vocês. Ele me dá o pão para que eu tenha pão para mim e também tenha pão para repartir.
Ele me ensina a orar por mim e por você, e vocês por vocês mesmos e por mim. Livra-nos do mal, não nos deixes cair em tentação, porque se um de vocês cai, eu sou ferido, porque nós somos corpo. Meu irmão, minha irmã, se você está em Cristo, você não está só. E não pode viver só, você pertence. E esse pertencimento é parte do evangelho que recebemos. É nossa comunhão, edificada sobre Cristo. E é nessa comunhão que nós somos chamados a perseverar, a crescer, a frutificar para a glória de Deus e para a edificação mútua. Somos chamados a mostrar ao mundo, preste bem atenção, como vive a nova humanidade em Cristo. A igreja que busca relevância é a igreja que encarna o evangelho, porque o que o mundo mais precisa enxergar é como o evangelho torna um povo numa nova humanidade. O povo buscando relevância. Eu quero uma igreja relevante. Uma igreja relevante é uma igreja que vive o evangelho e mostra para o mundo como nós repartimos o nosso pão, como nós cuidamos uns dos outros, como nós intercedemos uns para os outros, como nós buscamos em Deus para que nenhum de nós caia nas garras do mal, como nós começamos namoro de forma cristã, como nós terminamos namoro de forma cristã, como nós vivemos como crentes que namoram diferentes, sem pegação, com santidade, com pureza. Nós somos esse povo que mostra para o mundo o que é ser casado, como ter filhos, como criar filhos. A humanidade precisa ver como é a nova humanidade. Essa nova humanidade se expressa de maneira visível e concreta na vida da igreja local. Como nós nos tratamos enquanto amigos, como nós nos tratamos enquanto irmãos, como nós postamos nas redes sociais. Veja bem, meu povo, ontem no painel do qual eu participei na Igreja Presbiteriana Maranata, ao lado do pastor Pedro Dutti e da reitora do Instituto de Educação de Goiás, a irmã Geisa Boaventura, ela deu uma palavra muito interessante sobre redes sociais que me fez pensar o seguinte: olha, as nossas redes sociais é uma maneira também de ensinar as pessoas a seguir Jesus. Presta bem atenção nisso, adolescente e jovem. Ouça o que eu estou te dizendo. Discipulado é, abre aspas, você lembra da figurinha amar é? Quem é desse tempo? Levanta a mão. Tem alguns dinossauros aqui. Amar é, e aí vinha uma definição de amor. Então vamos lá, vou criar minha figurinha. Discipulado é, discipular é ensinar outra pessoa a andar com Jesus. Ponto. Você ensina a pessoa a andar com Jesus com palavras de ensinamento bíblico e com a encarnação dessa palavra na sua vida. Então, tudo que você posta não significa que você vai postar só versículo. Você vai postar a sua vida como ela é. Mas ai de você se a sua vida como ela é não é uma vida andando com Jesus. E, portanto, mostrando para as pessoas quem você é na sua hora de lazer. O que você faz quando você está com a família. De um modo bíblico, cristão, é assim. Essa é a nova humanidade. Então, ao olhar para o seu Instagram, veja bem, você está de fato conseguindo demonstrar por inteiro que você anda com Jesus? Como você anda com Jesus? Porque veja, se a boca fala do que o coração está cheio, você posta do que o coração está cheio. Não vem com essa conversa de que não é. É. E ponto. Portanto, a nova humanidade precisa ser expressada também no seu Instagram. Como é que você anda com Jesus? Como é que você vive com Jesus?
Como é que você se diverte sendo crente? Oh, meu povo, seus stories dizem muito mais de você do que você gostaria de admitir. Mas isso seria outro sermão. Essa nova humanidade se expressa de maneira visível e concreta na vida de uma igreja local. Eu concluí a mensagem da semana passada, cujo título foi O Movimento da Palavra. Eu concluí dizendo que pastores mestres, eles são dados como presentes à igreja para preparar o povo de Deus. Efésios 4, de 7 a 12. Eu disse muito enfaticamente que o alvo não é formar consumidores de sermões. Chega desta cultura de consumo de sermão. O alvo é formar discípulos maduros que, transformados pelo poder do Espírito, a partir do sermão que ouviram, pelas mensagens dos sermões, transformados, eles crescem juntos rumo à plenitude de Cristo. E nós vimos que desse modo a igreja alcança a unidade na fé e no conhecimento. A igreja vai deixando para trás a imaturidade, a vulnerabilidade de enganos. A igreja, fruto do sermão cristocêntrico, bíblico, ungido pelo Espírito, a igreja vai se tornando um corpo vivo, saudável, amoroso, no qual cada membro serve ao outro, aplicando a palavra de Deus de uma forma fiel e prática no dia a dia. Por isso, vocês, os membros, Paulo diz em Efésios 4, de 7 a 12, e até adiante, Paulo diz que vocês, os membros, é que são os ministros de Deus. E nós, os presbíteros, os pastores ou bispos, nós somos apenas aqueles que preparam vocês pro ministério. Ou seja, o ministério dos presbíteros é preparar ministros para ministrarem. Essa é a primeira razão pela qual os presbíteros aqui do púlpito sozinhos não são suficientes. Todos os santos são ministros e são chamados para ministrar uns aos outros e ponto final. Enterrar seus talentos, como Jesus ensina, nada mais é do que você não exercer seus ministérios, ou seu ministério, seus dons no corpo de Cristo. Então eu quero agora te apresentar 3 fundamentos que sustentam essa afirmação. Qual afirmação? Todos os crentes são ministros. Eu quero te dar 3 razões. Primeira, os crentes são capacitados pelo Espírito, todos eles. Segundo, cada membro individualmente é indispensável na igreja. E terceiro, o ministério da palavra é ordenado a todos os crentes. Primeiro, os crentes são capacitados pelo Espírito. Ou, para dizer de forma mais detalhada, o Espírito Santo ministra ao corpo por meio de cada membro. O Espírito Santo se manifesta nesta igreja através do serviço do ministério dos membros capacitados por ele, o Espírito. 1 Coríntios 12, verso 7. Olha o que Paulo diz. 1 Coríntios 12, verso 7. A cada um de nós, membros da igreja, crentes, a cada um de nós, não é somente ao pastor, ao bispo, ao presbítero, ao diácono, ao missionário, ao professor da EBD, não, a cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Todos. Todos um. Um por todos, todos por um. É assim. Copiar da Bíblia, os 3 mosqueteiros. O que é a manifestação do Espírito? É o Espírito se manifestando através de seus dons, dos dons que ele distribui para a igreja, no serviço.
Este é provavelmente, meu povo, o versículo mais importante de 1 Coríntios 12, 13 e 14. 1 Coríntios 12, 7. A cada um de nós, sem exceção, é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos, e não somente seu. Se você está em Cristo, se você está unido a Jesus e, consequentemente, ao corpo de Cristo, que é a igreja, então você recebeu uma manifestação, você recebeu uma evidência do Espírito, uma capacidade. Cada um de vocês, meu irmão, minha irmã, recebeu uma manifestação do Espírito. Por quê? Para quê? Para exibir seu dom? Não, para o bem comum, para a edificação de todos. Então veja, se pessoas são curadas quando você ora por elas, se pessoas são edificadas ou recebem orientação de Deus quando você conduz essas pessoas à palavra de Deus, como Jesus fez com os 2 discípulos no caminho de Emaús, se as pessoas começam a procurar você por causa de um dom específico que Deus te deu, isso não é motivo para vanglória. Tudo isso existe para o bem comum, para o benefício de todos. Ponto final. Você, com seu dom, não é maior do que a igreja. Isso tem um nome. Um membro que cresce além do que devia dentro do corpo, para usar uma linguagem bem visível, é câncer. Uma célula que cresce além do normal e começa a sufocar as outras, a matar as outras, é câncer. Não é membro, não é célula. É muito sério isso. É na medida certa. E alguns membros, algumas células trabalham invisivelmente. E se virem a faltar, faz falta para o corpo. Mas se crescer além, começa a matar eu ia falar porco. O corpo. Meu Deus, ainda bem que eu captei. Entende o que eu estou dizendo? A célula, o membro, trabalha por todos. Se ela desaparece, se você não usa aquele dom que Deus te deu para o corpo no qual você está, a igreja, a segunda igreja batista em Goiânia, se você não usa o seu dom, o corpo sofre. Mas se você começa a usar seu dom e de repente você é maior do que todo mundo, isso vira câncer. Há motivo maior para você congregar em uma igreja e participar ativamente do corpo de Cristo do que este. É aqui que, por meio da palavra e do Espírito, o Senhor nos amadurece. O bem comum, o benefício de todos, é o propósito dos dons que o Espírito concede à igreja. Então veja, eu tenho o dom de pregar. E com o ofício pastoral que eu recebi, eu quero servir para o bem comum. Em última instância, meu chamado pastoral e como pregador não é para outros apriscos, é para a segunda igreja batista em Goiânia. Talvez seja por isso que eu tenho muito mais prazer de pregar aqui do que em qualquer outro lugar. Eu, com o dom de pregar, com o ofício pastoral, eu quero servir vocês para o bem comum e espero que cada um de vocês também deseje o mesmo. E que ensine essas verdades no seu pequeno grupo, de um a um, com fidelidade, porque é assim que o Espírito Santo ministra ao corpo, por meio de cada membro, através de mim, através de você. Por isso que não há maior motivo para você congregar numa igreja e participar ativamente do corpo de Cristo, inclusive de uma coinonia, de um pequeno grupo, do que isso. É aqui, na igreja, por meio da palavra e do Espírito, que o Senhor te amadurece, que o Senhor te protege, que o Senhor te une e te faz crescer em amor. E cada um de nós servindo ao outro para a glória de Deus. Mas se isso não acontece, tem algo errado nesse corpo. Tem algo errado com esta igreja.
Se os membros não estão ativamente desempenhando seus dons, tem algo errado. O corpo vai se tornando anêmico. Mas se em contrapartida, os que estão servindo com seus dons crescem mais do que a igreja, vira câncer. Algo está errado comigo e com você se nós não usamos nossos dons na proporção correta. Um corpo saudável é um corpo onde cada célula, cada membro, cada órgão trabalha dentro do que é requerido dele. E quando diminui ou quando ultrapassa, adoece. Portanto, se tem algo errado nesta igreja ou adoecido nessa igreja, passa pelo fato de você ter dom ou dons e não os estar usando para o bem comum. É simples assim. Então, cada membro recebeu capacidade do Espírito para ministrar para o bem comum. Então, essa é a primeira razão para eu dizer para você que todos os crentes são ministros. Cada crente é capacitado pelo Espírito com dons, talentos para o bem comum, para o benefício de todos. 1 Coríntios 12, 7. Segunda razão, cada membro é indispensável na igreja. Cada membro é indispensável aqui na CIB para que a CIB seja aquilo que Deus a chamou para ser. E precisamos lembrar, ouça o que eu vou dizer agora, a igreja não é convocada a realizar nada para o que seus membros, pelos dons recebidos, não tenham sido capacitados. Nós não somos chamados como igreja a fazer aquilo que requer dons que nenhum de nós tem. Está claro isso? Isso significa que cada igreja local possui exatamente os membros e os dons que o Espírito, na soberania divina, derramou sobre a igreja. E, portanto, cada igreja vai desenvolver os ministérios para os quais os próprios membros foram, pelo Espírito, habilitados a servir. A CIB não terá ministérios que seus membros não estejam capacitados a desempenhar, a menos que alguém aqui esteja enterrando o seu dom ou talento. Isso é libertador, porque às vezes a gente olha para outras igrejas e vê outras igrejas fazendo o que nós ainda não fazemos em termos do que é essencial, diga-se com muita ênfase. Aqui há de se pregar o evangelho, há de se viver o evangelho, há de se administrar corretamente as ordenanças, há de se ser igreja como a Bíblia diz que uma igreja tem que ser, ponto. Mas em termos de ministérios, de atividades, de estilo, de coisas que acontecem, é libertador saber que nós conseguiremos dar, e para isso é que somos chamados, aquilo que temos. Então nós não somos dos que ficam copiando estilos e modelos. Nós somos dos que estimulam os membros com seus dons a fazerem o que eles, por Deus, são capacitados a fazer. Esse é o nosso chamado. Não é ficar buscando modelo. É ficar no melhor que pudermos, orando, identificando e tentando desenvolver habilidades que serão utilizadas ou demonstradas, aplicadas, enfim, por meio dos dons e talentos que Deus deu a você, aqui neste corpo. E se ainda há coisas que gostaríamos de ver e que não acontece, eu poderia elencar dezenas de coisas que eu gostaria de ver acontecer entre nós. Mas não aconteceu ainda, de duas uma. Ou é porque nós não temos as pessoas habilitadas com os dons necessários para isso, ou talvez você esteja enterrando seu dom, o que seria uma tragédia para você e para nós. Porque se Deus não colocou o dom entre nós através de uma vida, é porque Deus não espera que tenhamos.
Mas se Deus colocou e você enterrou, é uma tragédia para você e para mim, e para nós. A nossa igreja não terá ministérios que seus membros não estejam capacitados a desempenhar, a menos que alguém esteja enterrando os dons e talentos que recebeu. Por outro lado, se determinado dom ou talento não se encontra entre nós, então nós não temos o dever, senão o de orar e pedir. Deus, a gente precisa disso, mas nós ainda não temos alguém com este dom. Dá-nos essa pessoa, traga esse eleito. Aí sim a gente ora. Oh Deus, a gente precisa ver esse ministério aqui melhor desenvolvido. Por exemplo, eu gostaria muito de ver os jovens desta igreja desempenhando algo muito maior. Mas cadê os dons? Parece-me que agora estão começando a surgir alguns. Cadê? Cadê os dons? Então não adianta a gente ficar aqui olhando, fuçando, vendo, olhando na outra igreja. Graças a Deus que eles têm. Mas e nós? Não temos por quê? Ou temos e você está enterrando? É assim que a gente pensa, ou deve pensar. Então nós vamos orar. Quando sentirmos necessidade de algo que ainda não acontece, a gente vai orar, a gente vai se mobilizar em oração, vai dizer, Senhor, manda o dom, manda a pessoa. Então, eu já afirmei, de acordo com a palavra do apóstolo Paulo, que todos possuem uma manifestação do Espírito para o bem comum, para o benefício de todos. 1 Coríntios 12, 7. Agora, é preciso declarar algo ainda mais sério. Cada um é indispensável. Deixa eu te mostrar 3 textos. O primeiro, 1 Coríntios 12, 22. 1 Coríntios 12, 22. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. Meu Deus do céu, o que você faz disso? Algumas partes do corpo que são mais fracas são as mais necessárias. Realmente, gente, existem pessoas que aos nossos olhos parecem mais fracas. Porque era isso que Paulo estava combatendo em Corinto. Alguns membros olhavam para um determinado membro e diziam, é muito fraco. Como tantas vezes eu já identifiquei e já disse isso. É muito fraco. E Paulo está dizendo, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são, não é apenas necessárias, as mais necessárias. Eu digo, meu Deus, como assim? Como é que uma parte fraca, um membro fraco, é o mais necessário? Porque eles não são indispensáveis. Muitas vezes, esses membros parecem não contribuir com nada. E, curiosamente, esta é exatamente a contribuição deles. Como assim, pastor? Ora, esses membros nos chamam a exercer uma paciência extraordinária. É verdade. É verdade. Não é piada. Ter paciência uns com os outros. Ih, lá vem aquela irmã de novo, com os mesmos pedidos. Não é assim que às vezes você se sente? Lá vem ele de novo, com aquela mesma conversa. Lá vem ele de novo, com esse mesmo empolgação e não vai fazer nada. A gente é tentado a olhar para determinados membros e dizer, é muito fraco, mas pense no que Deus pode estar trabalhando em você quando você olha para alguém e diz, ele é dispensável. Porque dizer que ele é muito fraco, em outras palavras, Paulo está dizendo, os coríntios estavam dizendo, ele não é necessário aqui. Será? Será que ele não está ensinando você a ser humilde, a ser manso, a ser paciente? Não é isso o que uma doença faz com a gente, por exemplo? Não é isso que um membro machucado em nós, mais fraco em nós? Meus irmãos, minhas irmãs, eu não sei o
o que mais esse texto poderia significar, se não exatamente isso? Os que parecem mais fracos são indispensáveis. E por que Paulo diria isso? Provavelmente não tanto pelo que essas pessoas trazem ou fazem, mas pelo que elas provocam em nós. As pessoas nos moldam, nos ensinam paciência, humildade, amor sacrificial. Essas pessoas, portanto, são presentes de Deus para toda a igreja. Segundo texto, 1 Coríntios 12, 15. Segundo texto sobre cada membro ser indispensável. O primeiro é aquele que a gente olha e diz, é muito fraco, não precisa. E Paulo diz, é o mais necessário. Segundo texto é esse, 1 Coríntios 12, 15. Se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? O que nós temos aqui? Aqui nós temos um membro da igreja dizendo, em outras palavras, eu não tenho nada para oferecer para o corpo, eu sou pé, eu não sou mão. Ele está dizendo exatamente isso. Eu não sou mão, então eu não pertenço ao corpo, eu não sou necessário, porque eu queria ser mão. Eu acho que a mão é mais necessária do que o pé. Outro texto, 1 Coríntios 12, 21. O olho não pode dizer à mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, eu não preciso de vocês. Aqui é outro membro dizendo, é isso mesmo, você não precisa estar aqui. Então você tem 3 categorias. Você tem aquele membro fraco que você olha para ele e diz, a gente não precisa de você. E Paulo diz, esses são os mais necessários. Você tem aquele que diz, eu sou pé, não sou mão, então eu não tenho nada para oferecer. E você tem aquele que declaradamente se olha e diz, olha, eu não preciso de você e ponto. Então, a primeira pessoa, aquele membro inseguro, fraco, está dizendo, eu não deveria estar aqui. Eu sei que tem gente assim aqui. Eu não devia estar aqui. Eu não tenho muito para oferecer. Talvez seja exatamente isso que essa igreja mais esteja precisando, daqueles dons que nenhum de nós até hoje conseguiu verificar quão necessários são. Então aquele membro inseguro, fraco, ele não pode dizer, eu não deveria estar aqui. E a segunda pessoa, aquele membro orgulhoso, ele está dizendo, você não deveria estar aqui. Então, nem o inseguro, nem o orgulhoso, não cabe isso no corpo de Cristo, porque ambas as pessoas estão completamente erradas, porque todos são, cada membro é indispensável na igreja, o fraco, o inseguro e o orgulhoso, e todos os 3 estão sendo santificados. Esse é o ponto que Paulo está ensinando nesses textos. Portanto, à luz desses textos todos que eu li, a gente pode dizer que existe 2 tipos de pessoas na igreja, 2 tipos. Aquela que diz, eu não tenho nada para oferecer a ninguém. E aquela que diz, eu não preciso de ninguém. Mas também tem aquela que diz, eu não tenho nada para oferecer. E todas essas pessoas, Paulo para elas diz o seguinte, cada membro é indispensável, ninguém deveria fazer vistas grossas, ninguém deveria falar desse jeito. Então todos somos necessários, como ministros de Deus no corpo de Cristo. Terceiro, o ministério da palavra é ordenado a todos nós. Todos os crentes são ministros da palavra de Deus. O ministério da palavra é ordenado por Deus a todos os membros para o bem dos demais membros, como nós lemos lá em 1 Coríntios 12, 7. Então, cada um de vocês que está nesta igreja, cada irmão, cada irmã, foi chamado por Deus para ministrar a palavra uns aos outros. Isso não significa ocupar o púlpito necessariamente. Porque quando a gente fala do ministério da palavra, a gente pensa apenas no púlpito.
E aí você se sente desejoso de compartilhar a palavra e você diz, poxa, mas eu não sei pregar, então esse desejo meu eu vou embolar e jogar no lixo. Não é assim. É incrível como todos quantos começam a desejar ensinar a Bíblia, ou deveria desejar ensinar a Bíblia, logo conecta isso com o púlpito. Dizer que todos os crentes têm o ministério da palavra não é dizer que todos os crentes devem subir ao púlpito. O púlpito, por designação bíblica, pertence prioritariamente aos presbíteros. Ponto. O púlpito, por designação bíblica, pertence prioritariamente aos presbíteros. 1 Timóteo 3:2, 1 Timóteo 5:17, 2 Timóteo 4:2, Tito 1:9, Efésios 4:11 e 12. O púlpito, por designação bíblica, pertence prioritariamente aos presbíteros. Mas todos os santos são chamados a exercer o ministério da palavra nas mais diversas dimensões da igreja. Como então, pastor, se não é o púlpito? Vamos lá. O púlpito prepara vocês, o ministério da palavra do púlpito, exercido pelos presbíteros, prepara vocês para que vocês, nas suas conversas, ministrem a palavra. Para que vocês, nos aconselhamentos bíblicos, ministrem a palavra. Para que vocês, nas orações, orem biblicamente. Para que vocês, nas instruções mútuas, no discipulado cotidiano, ministrem a palavra. O ministério da palavra é para todos os crentes. Conversas, aconselhamento, orações, instruções mútuas, discipulado. Quando você começa a conversar com sua amiga pelo celular, ou ficam trocando áudios do tamanho de podcasts uma para outra, vocês estão aconselhando. A questão é um bom ou um mau aconselhamento? É bíblico ou é centrado no homem? É sempre assim. Suas conversas serão sempre pautadas em alguma verdade. O ponto é uma verdade bíblica ou sua? Suas orações, é muito possível você orar e pedir mal, como diz Tiago. Então, o ministério da palavra é para todos, não necessariamente o púlpito. O púlpito é para os presbíteros, primordialmente. Pode ser que Deus te chamou para ensinar na IBD. E Deus certamente te chamou para discipular um a um. Aconselhar um a um. Deixa eu te mostrar os textos bíblicos. Primeiro, Romanos 15:14. Abra comigo e leia. Meus irmãos, disse Paulo, estou plenamente convencido de que vocês, a igreja toda, estão cheios de bondade. Conhecem essas coisas tão bem que podem ensiná-las uns aos outros. A palavra grega aqui dá a ideia de admoestar. Vocês sabem tanto que poderiam admoestar, instruir, aconselhar com cuidado pastoral uns aos outros. Veja, Paulo está dizendo que o ministério da palavra é seu no contexto de ensino, de aconselhamento, de encorajamento, discipulado pessoal. Somos chamados, a igreja é chamada para esse ministério. O aconselhamento não é apenas para terapeutas. Aliás, a igreja fez isso, jogou fora o cuidado da alma. Quando, na verdade, nós deveríamos cuidar uns dos outros com a palavra, instruir, advertir, aconselhar com amor pastoral, ensinar uns aos outros. É o ministério da palavra. Não precisa do púlpito. Colossenses 3,16. Colossenses 3,16, que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês. E olha que não é possível, só se desenhar. Paulo diz assim, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda sabedoria. Esse é o ministério da palavra que você tem que exercer. Você é chamada a isso, minha irmã. Você é chamado a isso, meu irmão, a ensinar e aconselhar uns aos outros. Pastor, mas eu não sei. Ué, por que você não está na escola da palavra ainda?
Por que você não está no curso, no encontro das mulheres mensal? Por que você não está tomando nota dos sermões com sabedoria, buscando assentar com alguém durante a semana e repartir, e ensinar e aconselhar com base no que você ouviu e aprendeu? Ora, dizer que todos temos o ministério de ensino, de aconselhamento, não significa dizer que todos devem ir para o seminário, porque todos estão aprendendo do púlpito. Esse é o meio de Deus ensinar você e preparar você para o ministério. Não é seminário, é púlpito, é vida na igreja, é um a um, é discipulado que você recebe e você compartilha, é aconselhamento que você recebeu e aprendeu e agora você faz. É isso. Pode ser que demore, mas não significa que você vai esperar até aprender. Você vai fazendo, vai aprendendo, vai errando, mas vai buscando e vai aprendendo e vai corrigindo e vai fazendo. Cadê você que não vem na IBD? Cadê você que não toma as notas? Cadê você que não está inserido num pequeno grupo para buscar fazer isso? Você tem que ensinar e aconselhar uns aos outros. É o ministério da palavra. É seu. 1 Tessalonicenses 5, 11 a 14. Olha como Paulo vai conectar o ministério dos pastores, preparando os crentes para os ministérios da palavra deles. Olha que interessante, olha como Paulo faz isso. 1 Tessalonicenses 5, de 11 a 14. Tem muito crente achando que é o pastor que tem que ficar animando e edificando todo mundo. Sim, ele faz isso do púlpito. E ele faz isso na medida do possível, um a um, em visitas, aconselhamentos, etc. Mas, na verdade, olha quem tem que animar e ensinar. Olha o que Paulo diz. 1 Tessalonicenses 5, 11. Animem e edifiquem uns aos outros, como têm feito. Os tessalonicenses já estavam fazendo isso. Animando e edificando uns aos outros. Aí ele conecta isso no verso 12 com os guias espirituais, com os pastores, com os líderes. Irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês. E lhes dão orientações, lhes ensinam. Tenham grande respeito e amor sincero por eles, os pastores, por causa do trabalho que realizam, e vivam em paz uns com os outros. E olha o que ele vai dizer no verso 14, ele vai retomar a conversa do verso 11. Ou seja, ele insere o verso 12 para dizer, vocês precisam dos pastores, vocês precisam dos presbíteros, para que eles admoestem, ensinem, orientem, capacitem, para vocês, verso 11, animarem e edificarem uns aos outros. E que mais? Verso 14. Irmãos, pedimos que advirtam eles, não somente os pastores. Pastor, vai lá, o senhor tem que advertir aquele irmão. Se você vier falar isso para mim, eu vou falar, você já foi. E não é piada. Porque primeiro é você que vai. Mateus 18, você vai e adverte. Se não deu certo, antes de mim, chama mais um. Não deu certo, aí nós vamos tratar com a igreja. É assim, meu povo. Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados. Encorajem os desanimados. Ajudem os fracos que a gente acha que não precisa deles. Ajudem os fracos. E sejam, olha só, pacientes com todos. Está vendo por que eu disse? Que quando Paulo falou que as partes fracas são as mais necessárias, conecta isso com o que ele disse lá. Quem mais requer paciência de nós? Seja honesto. Seja honesta. Os mais fracos. Não é verdade? A gente tem, por impulso, desejo de dizer, olha, já falei demais com você, já fiz demais. Cansei. E Paulo está dizendo, ajude eles. E seja paciente com todos, inclusive com eles, os fracos. Seja paciente com os indisciplinados, seja paciente com os desanimados, seja paciente com os fracos. Paciente com todos. Os pastores tenham respeito, tenham amor por eles, pelos presbíteros. Eles trabalham entre vocês para orientá-los, para ensiná-los, para que vocês animem, edifiquem, advirtam
e encorajem uns aos outros com a palavra de Deus. O ministério da palavra é para você, meu irmão, minha irmã. Como que eu faço isso, pastor? O melhor contexto é o pequeno grupo, onde você começa a conhecer mesmo a pessoa, onde caminhando com ela com o tempo. Um de vocês mesmo já chegou em mim e falou isso. Um de vocês andando com outro falou assim: fulano de tal me viu e virou para mim e falou: olha, na posição que você ocupa, você não deveria agir assim. E tal sujeito, tal indivíduo, tal pessoa, já tinha ouvido isso de mim algumas vezes. Você não devia fazer assim. Mas a partir do momento que essa pessoa começou a andar em pequeno grupo, em discipulado, os outros viram o que eu já tinha visto. E esse irmão maduro chega nele e diz: você não deveria agir assim. Começa a advertir o indisciplinado, começa a encorajar o desanimado, começa a ajudar o fraco, em paciência com todos. Então você se dá a conhecer, você conhece e você exerce o dom. Hebreus 3:12. Hebreus 3:12. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso, incrédulo, que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros. Meu povo, o púlpito é de responsabilidade prioritária dos presbíteros. Ponto final. Cabe aos presbíteros ensinar publicamente, de maneira autoritativa e regular, dominicalmente, do púlpito, pregar à igreja. Mas todos os outros níveis do ministério da palavra é ordenada a todos os crentes. Instrução, aconselhamento, discipulado, encorajamento, ensino, edificação mútua, nas diversas dimensões da vida da igreja, meu povo. Considere Hebreus 10:23. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Agora, verso 24. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. O autor de Hebreus, que certamente era do círculo paulino, ele não está dizendo: pastores, pensem em como motivar o rebanho. Os pastores têm que pensar nisso. Mas o chamado é para todos. Você tem que olhar para o irmão que você percebeu que está sem amor, que está sem prática de boas obras. Você percebeu isso nele. Você é chamado em amor, minha irmã, a virar para ela e dizer: ô, minha irmã, como é que eu te ajudo? E você que recebe essa ajuda tem o dever de ouvir. Verso 25. E não deixemos de nos reunir, de congregar, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Então, esse texto, Hebreus 10, 23 a 25, presta atenção, é o texto mais próximo possível para ensinar a seguinte verdade: toda igreja precisa da reunião pública, do culto congregacional e de relacionamentos diários que permitam que a gente ajude uns aos outros. É o mais próximo que você pode ter entre uma ferramenta como pequeno grupo ou pequenos grupos e a reunião congregacional. Porque veja, congregar aqui não é apenas vir aqui. Talvez você tenha aprendido isso a vida inteira. Congregar é apenas frequentar os cultos. Não! Congregar envolve os cultos, mas envolve também ajudar mutuamente, pensar em como motivar. E isso não acontece aqui no culto, apenas. Então o texto está dizendo: reúna-se semanalmente, reúna-se como igreja, mas crie ambientes que permitam que vocês se conheçam, e que vocês se ajudem, e que vocês ministrem, e que vocês motivem, e motivem com um propósito: amor e boas obras.
Meu povo, é por isso que a gente ora desse púlpito dominicalmente, intencionalmente, dizendo: Senhor, faz esse povo prosperar, mas faz esse povo ser generoso, amor e boas obras. E muitas vezes praticar amor e boas obras vai requerer seu dinheiro. É ou não é? Vai requerer. Comprar um remédio para alguém, dinheiro. E tem remédio que é caro. Essa semana mesmo a gente precisou ajudar alguém, o remédio custava quase R$ 1.000. Tem que ter dinheiro. Amor e boas obras. Então, como é que você compra um remédio de quase R$ 1.000? A pessoa tem que ser próspera de algum modo, tem que poder ter condição. Então, o Senhor dá dinheiro para esse povo, derrama dinheiro nos membros da CIB. Mas, ó Deus, faz eles generosos. E se não for, toma de volta. Porque virou ídolo. Virou ídolo. E ídolo leva você para o inferno. Quanto mais você ganha, mais você deve dar. É bíblico. É na proporção do que se recebe que se reparte. É muito fácil ser generoso quando você ganha só salário mínimo. Eu quero ver você ser generoso e bíblico e dizimar quando você ganha dezenas e dezenas de salários mínimos. Quero ver, é dificílimo. Pense você não, quando você tiver mais dinheiro. Não, eu vou deixar para ser generoso quando eu tiver mais. Quando sobrar. Nunca vai sobrar. Porque você vai gastar tanto consigo mesmo, tanto, sabe? O meu precioso, só seu. Por isso eu digo, dá a Deus, faz generoso, se não for, toma. E eu estou profetizando nessa manhã. Não tem como você praticar o amor e as boas obras sem dinheiro, muitas das vezes. Às vezes o amor e boas obras é apenas sentar mesmo com o outro, dar o ombro, não falar nada. Vim aqui orar com você. E há casos em que você vai sentar e vai orar em silêncio. Vai levantar, vai dar um abraço, dizer te amo, estou ao seu dispor, é só me chamar e ir embora. Isso é amor e boas obras. Tem tipo de amor e boas obras que não precisa de dinheiro. Precisa de tempo, simpatia, amor, disposição, vontade de levantar do sofá, desligar a Netflix e fazer uma boa visita. Em vez de gastar tanto no BK durante a semana, juntar um dinheirinho, chamar um amigo, pagar para ele. Um podrão mesmo, mais barato. Você senta com ele, conversa com ele, ajuda ele. É assim, meu povo. Nós somos chamados a isso. Você precisa desse tipo de relacionamento. Então, Hebreus 10, 23 a 25 está dizendo duas coisas muito importantes. Você tem que congregar, você tem que participar dos cultos, mas não dá para você pensar em como motivar uns aos outros. Não dá para você encorajar mutuamente só no culto público. Você precisa de vida fora daqui. E a vida fora daqui te remete para cá. E a vida aqui te prepara para lá. É assim, as duas asas do mesmo avião. Não tem texto mais próximo para dizer uma igreja precisa da congregação e ela precisa de ferramentas como pequenos grupos que auxiliem as pessoas no cuidado. Semana que vem, domingo, é o último domingo deste mês. Nós celebraremos a ceia do Senhor de manhã. Presta atenção. Nós vamos olhar para Atos capítulo 2. E nós vamos ver um panorama da igreja primitiva. Como ela vivia das reuniões públicas e de casa em casa. E aí eu quero apresentar para vocês algumas razões bem práticas. Aqui eu te apresentei as razões teológicas. Quando eu disse você precisa de um pequeno grupo, eu apresentei textos bíblicos que revelam, primeiro, ser crente não é só você e Deus crendo em Jesus Cristo. Não, ser crente é ser reconciliado com Deus por meio de Cristo, reconciliado com o corpo de Deus por meio de Cristo, que é a igreja, e é viver numa igreja. Segundo, quando você faz parte de uma igreja, quando você é batizado no Espírito, na sua conversão, você recebe dons, ou talentos.
E isso é para ser usado para o bem de todos. E não existe um que possa se dizer fraco. E jamais poderemos dizer aos fracos, não precisamos de você. Você jamais pode pensar, eu não sou mão, sou pé, logo eu não tenho que ajudar. Precisa. E você jamais poderá dizer para os pés, para as mãos ou qualquer outro membro, eu não preciso de você. E a melhor maneira de exercer isso são em contextos menores, fora da congregação. E para isso as koinonias, os pequenos grupos. Hoje eu te dei argumentos teológicos para te convencer de que é bíblico o que a gente está fazendo. Não é modismo de crescimento de igreja, estou fora de pirâmide, rede, detesto esses nomes, não vem com isso não que eu vou amarrar o Satanás no seu corpo, não tem aqui supervisor, nós não temos supervisores, nós temos pastores, presbíteros, homens que vão treinar vocês, pastorear vocês, cuidar de vocês, para que vocês cuidem de outros. Nós não queremos números, nós queremos gente cuidada, pastoreada. E não tem como se não for assim, meu povo. Razões teológicas, razões bíblicas. Semana que vem, um panorama da igreja primitiva. Eu vou mostrar como era, vou definir melhor o termo koinonia e vou te dar razões práticas para você se inserir num pequeno grupo, para a glória de Deus. Mas nesta manhã, algo muito importante precisa ser dito a você, que talvez ainda não tenha nascido de novo. Você precisa nascer de novo. Você precisa admitir, reconhecer, confessar a Deus: eu vivo em pecado, buscando na minha própria força, no meu próprio braço. E nesta manhã eu me arrependo. Me arrependo da minha justiça própria, me arrependo da busca pela minha autossatisfação, do meu dinheiro só para mim, me arrependo de viver só para mim. Tudo que o mundo diz é: viva para você, ame você. Ame sim os outros, mas ame aqueles que te amam, aqueles que se importam com você. Isso é doutrina de demônio, Paulo diria. Você precisa se arrepender do seu pecado, que tantas vezes se manifesta exatamente assim, você amando a si mesmo. E precisa crer em Jesus como sua justiça. E dizer: ó Senhor, tira os olhos meus de mim mesmo. Coloque-os no Senhor e na tua igreja, e no teu corpo e no teu povo, e me ajude a amar todos, ser paciente com todos, o indisciplinado, o desencorajado, o fraco. Eu quero ser paciente com todos e eu quero ministrar com o dom que o Senhor me deu, ainda que seja apenas abrir a Bíblia e ler com alguém. Entregue a sua vida a Jesus nesta manhã e busque viver assim. Você precisa de uma igreja. Você precisa de um pequeno grupo. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus eu suplico a tua graça nesta manhã. Nós te agradecemos pela graça que há em Cristo Jesus. Graça suficiente, poderosa, transformadora. E agora, ó Pai, oramos por nós e por cada um dos teus servos e servas aqui reunidos. Fortalece-nos nessa graça, sustenta-nos pela tua graça e na tua palavra. Que não seja a nossa força, nem a nossa experiência, nem a nossa capacidade que nos mantenha de pé, mas a graça do teu Filho derramada sobre nós pelo teu Espírito Santo. Ó Deus, ajuda-nos a guardar no coração tudo que ouvimos da tua palavra, a sã doutrina, o evangelho puro, o testemunho fiel dos apóstolos. Pai querido, conceda-nos zelo, coragem, fidelidade, para transmitirmos essas verdades a outros, em pequenos grupos, nos nossos lares, em conversas pessoais, no discipulado, no cotidiano, no aconselhamento. Levanta, Senhor, homens e mulheres fiéis, aptos para ensinar, idôneos para discipular, cheios do Espírito, firmes na Tua palavra, que sejamos parte viva desse movimento da palavra da verdade, essa palavra que é Espírito e é vida. Ó Deus, ajuda-nos a transmitir a outros e estes a outros. Faça de nós uma igreja assim,
Nós oramos em nome de Jesus. Meu desejo por você, para você, é que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você. O Senhor tenha misericórdia de você. O Senhor sobre você levante o seu rosto. E que o Senhor lhe dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.